Então, esse texto é chamado Lei da Sotá, tá? Números 5, 11 a 31. A ideia da honra do homem e da possível humilhação pública, por mais plausível que seja, está totalmente ausente no texto. Então, aqui, necessariamente, não é uma questão de honra, tá? Aqui envolve, sim, a questão de propriedade e, principalmente, a questão da legitimidade da criança, tá? A preocupação central dessa passagem é o ciúme. Veja quantas vezes o termo ciúme está no texto. Quantas vezes a gente mencionou esse termo no hebraico? E que esse ciúme pode ser provocado não apenas por rumores, tá? Por isso a lei também é chamada lei do ciúme. A lei é chamada lei do ciúme, tá? Número 529, todo o procedimento resulta de um espírito de ciúme, ou um vento de ciúme que vem sobre o marido, no 5,14, no versículo 30. A oferta de cereal é chamada oferta de cereal do ciúme e desempenha um papel central no ritual. O ciúme do homem está relacionado não apenas à sua reputação e posição na comunidade, mas à questão mais ampla de seu controle de propriedade sobre a sexualidade da esposa e à questão intimamente ligada à legitimidade dos filhos dela. É propriedade, gente, porque tanto a mulher quanto os filhos vão ser propriedades desse homem. Ele precisa garantir esse direito de propriedade. Essencialmente, essa lei nos apresenta meios rituais para aliviar a doença da fúria ciumenta masculina. Qualquer que seja a sua fonte, suspeita privada ou fofoca pública, eliminar um possível fruto bastardo da relação e não primordialmente um meio de restaurar a honra do marido. Então, veja que essa lei tem o objetivo de executar, abortar o bastardo. Porque não pertence ao homem. Se não pertence ao homem, veja que o texto, a legislação aqui, nesse contexto histórico, nesse texto bíblico aqui, que é o único texto que fala, que descreve um aborto, que vai citar o aborto, ele legitima um aborto no caso de um filho que não pertence ao homem. Tá? Por causa do direito de propriedade, porque nesse caso, tanto a mulher quanto a criança pertencem ao homem. E veja o quanto isso é pesado e é importante, porque a ideia do controle masculino sobre o corpo feminino, ele vai legitimar quem determina o aborto. Quem diz que esse aborto deve ser performado? Somente a voz masculina, somente a voz da legitimidade religiosa. Percebam esse detalhe. E isso vai influenciar as sociedades ocidentalizadas, que vão basicamente funcionar da mesma maneira. Da mesma maneira, em que sentido? Não que mas a nossa sociedade valoriza a mulher, as mulheres têm muitos direitos e coisa nesse sentido. Mas veja, quem tem o direito de determinar a legitimidade de um aborto na sociedade, na nossa sociedade? Quem tem o direito de determinar sobre o corpo da mulher que tem um bebê? Sempre a voz masculina e a voz da instituição religiosa. Tá? Então, mas veja que são sociedades completamente distintas, culturas distintas, línguas distintas, cosmovisões diferentes, ou seja, formas de interpretar a realidade, conceitos que não estão ali, que existem na nossa sociedade, mas a nossa sociedade vai cooptar
essa ideia com muita precisão, no sentido de legitimar quem deve legislar sobre essa criança. Quem deve determinar que ela deve viver ou morrer?